Sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos com mais uma aula de Biologia para o vestibular. E o nosso tema de hoje são as relações que existem entre seres vivos. No caso, começaremos com as relações harmônicas, ou seja, relações que não existe desvantagem para nenhuma dos indivíduos e também tem que haver um benefício para pelo menos um. E intraespecíficas por quê? Porque ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. Então, começaremos por colônias. O que são colônias? As colônias são constituídas por indivíduos unidos anatomicamente, ou seja, eles têm o corpo conectado. E exemplos, por exemplo, são esponjas, colônias de esponjas, porque a reprodução por brotamento promove que um indivíduo nasce exatamente de outro pré-existente e eles permaneçam ligados anatomicamente. E também a obélia. A obélia, o que acontece é que existem várias partes, vários indivíduos diferentes, com funções diferentes, mas eles permanecem conectados anatomicamente. Por exemplo, um tem função de reprodução, outro de alimentação e tudo mais. As sociedades são associações de indivíduos de mesma espécie, sem união anatômica e que possuem organização social cooperativa. Dois exemplos são, por exemplo, as formigas. As formigas, elas vivem em ninhos subterrâneos, muita gente chama de formigueiro, e nesse formigueiro só as rainhas e os machos são férteis. As operárias, não, elas são estéreis e existe essa diferenciação social. Cada indivíduo age de uma maneira diferente dentro do grupo. Outros são as abelhas, que também elas se distinguem em zangão, operárias e a rainha. Sendo que, do mesmo jeito, a rainha é a fêmea fértil e os machos todos são férteis. As operárias, como as formigas, também são estéreis e existe essa diferenciação social. Agora, as interespecíficas, ou seja, acontecem em indivíduos de espécies diferentes. Começaremos pela protocooperação, uma associação entre espécies diferentes com benefício mútuo, mas não é obrigatório. Os indivíduos podem viver separadamente. Dois exemplos são, por exemplo, o caranguejo eremita, Bernardo eremita, e a anêmona, porque esse caranguejo ele não tem uma proteção no abdômen, ele é mole e acaba sendo desprotegido. Aí ele acaba se escondendo por baixo de conchas vazias. E em cima dessas conchas se depositam anêmonas e elas crescem ali, ou seja, uma esponja cresce em cima desse caranguejo. Não é obrigatório porque eles viveriam fora, mas tem um benefício porque o caranguejo fica protegido e a anêmona pode ter esse movimento, fica mais fácil de obter o alimento. Outro caso é o pássaro palito e o crocodilo. O pássaro palito ele entra dentro da boca do crocodilo e come os restos de comida, ou seja, é uma forma dele se alimentar e o crocodilo fica limpo, os dentes ficam limpos por causa dessa alimentação. Eles viveriam separados? Viveriam. O pássaro continuaria procurando alimento em outro lugar, o crocodilo não precisa dessa limpeza, mas tem benefício não obrigatório. Diferente do mutualismo, que é uma associação entre duas espécies diferentes com benefício mútuo e obrigatório. No caso, a gente tem, por exemplo, os líquens, que ele funciona da seguinte maneira. Uma alga, que é um produtor e sintetiza alimento, é utilizada pelo fungo. Esse alimento é utilizado pelo fungo, que protege ela. Ou seja, ele fica na volta e protege ela contra essa dissecação. A alga fornece alimento, o fungo fornece proteção e é obrigatório. Eles não viveriam separados. E outro exemplo também são as micorrizas. É uma associação entre árvores e fungos. No caso, fica mais fácil os fungos obterem nutrientes e as árvores atingirem locais mais profundos do solo e maior área. No desenho a gente pode perceber que sem associação as árvores pequenas, fraquinhas, com associação árvores grandes. E agora a gente vai para comensalismo.
é uma espécie se beneficiando, enquanto a outra não tem vantagem ou desvantagem. Ou seja, uma se beneficia e a outra tanto faz. Envolve principalmente alimento. O comensalismo está principalmente ligado à alimentação. No caso, um exemplo, e não consegui achar outro, é a rêmora e o tubarão. A rêmora, ela fica protegida embaixo do tubarão e pega os restos de comida que o tubarão deixa. Por exemplo, o tubarão vai comendo e vai caindo pedaços e essa rêmora pega. Entretanto, para o tubarão não faz a mínima diferença, porque ele segue comendo normal e vai o caminho dele. Já a rêmora se beneficia muito por estar ali com alimento fácil e protegida pelo tubarão. Agora, o inquilinismo é uma espécie que beneficia enquanto a outra não leva vantagem nenhuma. É igual o comensalismo. Entretanto, não envolve alimento, diferente do comensalismo. O comensalismo envolve alimento, inquilinismo não. E ele trabalha com o quê? Por exemplo, o pepino do mar e o peixe-agulha. O peixe ele acaba se protegendo dentro do pepino do mar. O pepino do mar tanto faz, mas para o peixe acaba servindo como proteção. E também tem o epifitismo, que são plantas que crescem sobre troncos de plantas maiores, sem parasitá-las. Ela só fica apoiada para facilitar a captura de luz. Agora, as relações desarmônicas intraespecíficas, ou seja, são as relações desarmônicas, aquelas que caracterizam por beneficiar um e prejudicar o outro, e intraespecíficas porque ocorrem dentro da própria espécie. A gente tem um exemplo da competição intraespecífica, indivíduos da mesma espécie concorrem por espaço e alimento. Por exemplo, ursos polares. São vários animais que brigam entre si. Temos também o canibalismo, que é quando um indivíduo mata e come o outro dessa mesma espécie. Agora, as relações desarmônicas interespecíficas, ou seja, são entre espécies diferentes. O predatismo, que é quando um indivíduo mata e come o outro de outra espécie. E o amensalismo, que é exatamente essa imagem, que é quando uma espécie inibe o crescimento ou a reprodução de outra. O grande exemplo do amensalismo são as marés vermelhas, que um protozoário ele acaba liberando toxinas que provocam a morte da fauna marinha. E também outro caso que a gente pode citar é, por exemplo, o da penicilina. É um fungo que produz uma substância que inibe o crescimento de bactérias. Agora, a última das relações desarmônicas intraespecíficas é o parasitismo, que é quando uma espécie vive na superfície ou no interior da outra, se alimentando dela. E aqui a gente já tem uma aula sobre parasitoses, as principais, e vai servir para explicar bem essa parte de parasitismo que é muito importante. Então é isso, obrigado por assistirem e bons estudos. Gostaria de lembrar, para conferir outras aulas sobre biologia para o vestibular, a origem da vida e evolução e as parasitoses. É isso aí.